Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal Abrangente. Antes de seguirmos para o vídeo, gostaria de fazer um pedido a vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição aqui embaixo e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. E caso já seja inscrito, quero agradecer pelo apoio. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muitos aspectos da ciência são compreendidos. Se eu arremessasse uma bola para o alto e obtivesse os dados corretos sobre as forças que agem sobre ela, seria possível determinar precisamente onde ela pousaria. A ciência explica, por meio da química, as moléculas que constituem a bola. Podemos antecipar os níveis de energia sonora que ela emitiria ao tocar o solo. Assim como uma vela acesa na escuridão, a ciência esclarece nossa percepção do mundo ao nosso redor. Mas há um limite para a extensão alcançada pela luz. Mesmo hoje, quando aparenta que há tanto no mundo e no universo que podemos explicar, persiste a presença da escuridão. Há respostas que ainda não possuímos e, o que é pior, resultados ambíguos que minam nossa confiança naquilo que julgamos saber. Existem experiências que parecem sugerir que a luz nos engana, questionando a própria natureza da realidade. Somos reais? O tempo segue de forma linear? Talvez não. Você está disposto a ver o confortável véu da compreensão ser rasgado, revelando estranheza nos limites de nosso entendimento? Se sim, tem alguns experimentos para apresentar a você. Meu nome é Arilson Holanda e você está acompanhando o canal Abrangente. No vídeo de hoje mostrarei 9 experimentos que desafiarão sua compreensão das leis fundamentais da física, provavelmente deixando você entre uma dor de cabeça e um temor existencial. Esteja avisado. Curiosamente, quase todas essas experiências têm algo a ver com a luz. A luz é muito mais intrigante do que se imagina. Pode parecer simples, viajando pelo universo e entregando energia de um ponto a outro, auxiliando na visão e proporcionando vida às plantas, e, por conseguinte, o nosso planeta como um todo. Ela tem a reputação de ser veloz. No entanto, uma fonte de energia que se tornou sinônimo de maior compreensão, a luz é notavelmente difícil de compreender. A luz não apenas nos ajuda a enxergar melhor as coisas, mas quando os cientistas tentaram observá-la em si, revelou-se surpreendentemente complexa. Não estou falando de observar uma lâmpada, por favor, não tente isso em casa. Mas experimentos realizados nos últimos 200 anos demonstraram o que a luz aparenta ser e o que realmente constitui são duas coisas distintas. O primeiro experimento em nossa lista destaca um fato intrigante. A luz se comporta de maneira diferente quando não está sendo observada, em comparação com quando está sendo observada. Para compreender isso, vamos começar com o básico. O que é luz? No início do século XVIII, Isaac Newton teorizou que a luz era composta por minúsculas partículas que ele denominou de corpúsculos. Contudo, em 1801, quase 100 anos depois, um homem chamado Thomas Young descobriu que a luz, na verdade, assemelha-se mais com uma onda do que com uma partícula. Ele comprovou isso utilizando um método crucial conhecido como experimento de fenda dupla. Thomas Young montou uma fonte de luz e a iluminou por meio de duas fendas estreitas em uma placa. Ao invés de surgirem duas faixas de luz do outro lado das fendas, ele observou a formação de um padrão listrado peculiar. Esse fenômeno foi identificado como padrão de interferência, constituindo uma evidência incontestável de que a luz estava se comportando como uma onda. Mas por quê? Vamos explorar as ondas por um instante. Quando as ondas se propagam, elas oscilam para cima e para baixo. Contudo, quando duas ondas tentam oscilar no mesmo ponto do espaço simultaneamente, ocorre o que chamamos de interferência. Imagine uma banheira com um pato de borracha flutuando na superfície. Duas ondas atingem o pato ao mesmo tempo, uma tentando levantá-lo e a outra simultaneamente empurrando para baixo. O que acontece? Se as ondas tiverem a mesma amplitude e estiverem perfeitamente fora de fase, elas se anulam, resultando na imobilidade do pato. Esse fenômeno é conhecido como interferência destrutiva. Da mesma forma, se ambas as ondas tentarem levantar o pato ao mesmo tempo, ele seria elevado a uma altura duas vezes maior, caracterizando a interferência construtiva. Como as ondas naturalmente se expandem em círculo, duas ondas próximas começam a interferir uma na outra de maneira construtiva e destrutiva. No caso das duas ondas na água, as áreas mais tranquilas indicam onde as ondas se cancelam. Este é o efeito que observamos quando a luz atravessa as duas fendas. Conforme a luz de uma fenda se propaga, ela interfere com a outra onda de luz em pontos específicos, criando um padrão de interferência identificado por Young na placa.
Assim, o mistério foi esclarecido. A luz se comportava como onda, não como partícula. No entanto, há mais nesse experimento do que se aparenta. Avancemos mais 100 anos, até 1905. Os cientistas dessa época ficaram intrigados com algo chamado efeito fotoelétrico. Descobriu-se que, ao eliminar uma partícula metálica, partículas semelhantes a elétrons eram emitidas dela. A dedução era que isso ocorreria porque a energia transmitida pela luz estava liberando os elétrons do metal. Podemos comparar isso a arrancar uma fruta de uma árvore, onde é necessário aplicar uma certa quantidade de energia. Quando a energia supera a força de ligação entre a fruta e o galho, a fruta se solta. O fenômeno com a luz e os elétrons seguia uma lógica semelhante. Assim que a luz atingia um elétron, fornecendo energia suficiente para ultrapassar o limiar, os elétrons se libertavam do metal. Entretanto, o que surpreendeu os cientistas foi que, ao aumentar a intensidade da luz, esperava que os elétrons fossem liberados mais rapidamente, assim como arrancar uma fruta com mais força faria com que ela se soltasse mais rapidamente. Mais energia deveria equivaler a uma maior energia cinética de partícula. No entanto, isso não parece ser o caso. Surpreendentemente, aumentar a frequência da luz resultou em uma maior velocidade dos elétrons que eram liberados. A intensidade da luz, por outro lado, não influenciou a velocidade dos elétrons liberados, mas afetou a quantidade de elétrons emitidos. Essa observação era um tanto confusa. Albert Einstein foi a mente que ele solucionou esse quebra-cabeça. Ele inferiu que a luz deveria estar viajando em pequenos pacotes de energia, e a única maneira de aumentar a energia transmitida aos elétrons era enviar mais desses pacotes, ou seja, aumentar a frequência. Ele denominou esses pacotes de fótons e posteriormente recebeu o prêmio Nobel por seu trabalho. Assim, a luz, ao que parecia, era novamente uma partícula. Ou seria uma onda de uma partícula simultaneamente? Claro, mesmo essa não é a imagem completa. Para ser sincero, ainda não temos certeza sobre a imagem completa. Em vez disso, encontramos mais resultados contraditórios. Voltemos ao experimento de fenda dupla. Equipados com o conhecimento dos fótons, os físicos revisitaram o experimento da fenda dupla. Com as técnicas experimentais melhoradas nos últimos 100 anos, tornou-se possível enviar um único fóton de luz por vez. Assim, o experimento da fenda dupla foi repetido. Dessa vez, apenas um único fóton seria enviado através da fenda até um detector no extremo oposto. Quando isso foi realizado, o detector registrou a chegada do fóton em apenas um ponto específico. Portanto, a luz estava se comportando novamente como partícula. No entanto, porque ela interferiu consigo mesma na versão anterior do experimento, os cientistas tiveram uma ideia. Eles enviaram vários fótons de uma vez e registraram os resultados no detector. Foi nesse momento que a situação ficou realmente peculiar. Novamente, o detector começou a perceber os fótons chegando em pontos únicos, um de cada vez. Contudo, surpreendentemente, os fótons que chegavam começavam a formar um padrão, o padrão de interferência. Isso era prova de que a luz se comportava como uma onda. No entanto, isso ocorria apenas quando um único fóton passava de cada vez. De alguma forma, o único fóton que deixava o detector como uma partícula e chegava ao seu destino como uma partícula, aparentemente conseguia viajar através de ambas as fendas simultaneamente, o suficiente para interferir do outro lado, como uma onda. Se a luz fosse exclusivamente uma partícula, não veríamos esse padrão ao passar pelas fendas. Em vez disso, observaríamos apenas duas manchas de luz, uma para partículas que passassem por uma fenda e outra para aquelas que passassem pela outra. E, no entanto, lá estava o padrão de interferência, com suas múltiplas linhas de luz, desafiando a explicação dos cientistas sobre a luz. Em uma tentativa de definir a natureza da luz, eles conduziram o experimento novamente, dessa vez com dois detectores adicionais nas fendas, possibilitando que os cientistas observassem se ela realmente passava por ambas simultaneamente. Isso não ocorreu. No entanto, ao mesmo tempo, deixou de criar o padrão de interferência nas regiões mais distantes do detector. A partir disso, os cientistas começaram a perceber algo intrigante. A luz parecia estar consciente de ser observada. Para esclarecer, não importava se era observada por um olho humano ou por uma máquina. No momento em que a luz interagia de alguma forma por meio de qualquer partícula, a única maneira pela qual podemos detectá-la, não há outra maneira de observá-la. Ela começava a se comportar de maneira diferente em comparação com quando não era detectada. Era como se a luz entrasse em foco sempre que o universo lhe fazia perguntas sobre sua localização precisa. Sem esse escrutínio, parecia relaxar em algo mais vago. De maneira curiosa, isso sugere que a luz é, na verdade,
mais como uma onda de probabilidade do que uma partícula ou onda discreta. Sempre que questionado sobre sua localização, fornecia com segurança uma resposta definitiva. Estava nesse ponto específico do detector e não estava em nenhum outro. No entanto, na ausência de observação, a luz parecia viajar em todas as direções simultaneamente, de acordo com certas probabilidades. Ao repetir o experimento várias vezes, seria possível quantificar essas probabilidades, descobrindo que era mais provável que a luz estivesse nas áreas do padrão de interferência e menos provável que estivesse nas lacunas. No entanto, quando um único fóton de luz era questionado, fornecia uma resposta 100% concreta. Isso é evidenciado por algo conhecido como o paradoxo dos três polarizados. Considere, por um momento, um par de óculos de sol polarizados. Esses óculos reduzem a quantidade de luz que pode passar por eles, geralmente em cerca de 50%, dependendo do tipo de lente e de comprimento de onda de luz. Eles funcionam como finas cadeias de moléculas que percorrem longitudinalmente a lente. Qualquer luz que oscile na mesma orientação dessas moléculas é absorvida, enquanto aqueles que é perpendiculares às correntes pode passar sem problemas. O caso intrigante ocorre quando um único fóton passa em uma orientação diagonal à lente. Neste caso, não passa meio fóton. Curiosamente, não é possível simplesmente absorver a parte da oscilação que é paralela às linhas e permite que a parte perpendicular passe. Em vez disso, o fóton se ajusta a uma orientação ou a outra. Ou o fóton é completamente absorvido ou passa completamente, mas agora com uma nova polarização perpendicular para se ajustar àquilo que seria necessário para passar facilmente. Como podemos ter certeza de que o fóton não estava nessa orientação o tempo todo? Isso se torna evidente quando adicionamos mais lentes. Ao colocar uma segunda lente atrás da primeira, podemos bloquear completamente a luz, desde que as duas polarizações sejam perpendiculares entre si. Suponhamos que giramos a segunda lente 90 graus em relação à primeira. Qualquer luz que passe pela primeira lente tem 0% de chance de passar pela segunda, assemelhando-se a tentar ver uma carta através de uma cerca de arame. Como resultado, vemos apenas o preto. No entanto, ao adicionar uma terceira lente e posicioná-la em um ângulo de 45 graus em relação às outras duas, de maneira estranha a luz começa a passar novamente pelas três lentes. Isso pode parecer contraintuitivo, como adicionar mais bloqueadores aumenta a quantidade de luz que passa, mas esse resultado destaca a possibilidade de que a luz tem uma orientação fixa. Ela deve entrar em foco a cada nova lente, lançando um dado quântico a cada vez para determinar se estava orientada corretamente o tempo todo ou não. Se passa pela primeira lente, 50% de chance só faz o porque estava perfeitamente orientada perpendicularmente à polarização da lente. Isso significa que, ao chegar à segunda lente, está vindo de uma polarização diagonal, então, mais uma vez, há uma chance de 50-50 de que isso aconteça. Lance seus dados quânticos novamente e, mais uma vez, tem uma chance de 50-50 de prosseguir. Se passar por esse obstáculo, ajusta-se novamente a nova orientação, como se sempre tivesse sido essa nova orientação, o que obviamente não era. Isso significa que agora está polarizado diagonalmente em relação à terceira lente, o que resulta em uma última chance de 50 de passar. É claro que alguns fótons não conseguem superar todos esses três desafios probabilísticos. Apenas cerca de 12,5% deles consegue. No entanto, isso é mais do que zero, que é o que ocorria anteriormente quando tínhamos apenas duas lentes. A luz parece se comportar em quantidades discretas e quânticas, aparentemente. Ela assume um valor discreto quando observada e honestamente não sabemos realmente porquê. Se considerarmos uma onda, não há razão para não poder ter meia onda. Poderíamos dividi-la ao meio repetidas vezes, um número infinito de vezes e ainda assim obter uma resposta que fizesse sentido matematicamente. No entanto, parece que em uma escala quântica suficientemente baixa, não podemos reduzir pela metade a quantidade de luz que passa por um certo ponto. Não podemos ter meio fóton, nem mesmo um fóton e meio. E se tentarmos fazer isso, o fóton se ajustará ao número inteiro mais próximo, com base em probabilidades, mas apenas quando questionado. Caso contrário, ele fica satisfeito em existir de maneira probabilística, interferindo consigo mesmo como uma onda à medida que avança. Viaja, antes de saltar para uma resposta quanto mais tarde é questionada exatamente onde está. O que está ocorrendo aqui ainda está sendo teorizado.
A comparação mais próxima que temos é algo conhecido como harmônicos, onde em uma corda limitada, apenas um certo número de ondas pode existir. Em uma corda de violão, você pode ter uma onda, duas ou mais, mas nunca um número que não seja um número inteiro. Parece que a luz opera da mesma maneira. Talvez algo interfira no início e no fim do caminho que a luz percorre, embora o que possa ser os mecanismos que o impulsionam sejam desconhecidos até agora. Fundamentalmente, porém, talvez a coisa mais incrível sobre tudo isso é que não é exclusivo da luz. Embora tenhamos nos concentrado no comportamento da luz como uma onda e no comportamento probabilístico, todas as partículas de matérias fazem o mesmo. A luz é apenas outra forma de energia. A energia de matérias estão entrelaçadas. Foi demonstrado que partículas de matérias, átomos e até moléculas complexas têm comprimentos de onda. Os elétrons são tão quantificáveis e movidos por probabilidade quanto os fótons. Aparentemente, somos todos conduzidos pela probabilidade, se você reduzir as coisas o suficiente. Então, do que tudo realmente é feito? O que constitui a energia e a matéria, fazendo com que elas se comportem de maneira de que se comportam? O que está acontecendo sob o capô da realidade? Por que o universo se comporta de maneira diferente quando observado e quando não é observado? E o que significa pensar que, em algum nível, até você é probabilístico? O significado de tudo isso permanece uma incógnita. Aquele que desvendar isso será o Einstein de nossa era. Por enquanto, tudo o que podemos afirmar é que, quando se trata de realidade, parece que o universo está lançando dados. Você e o mundo ao seu redor podem ter muito menos certeza do que imagina. Assim, concluímos os nossos primeiros experimentos, destacando a peculiaridade da luz. Respire por um momento, dê ao seu cérebro a oportunidade de absorver isso. Daqui para frente, as coisas ficarão cada vez mais estranhas. Se há algo que eu aprendi sobre a luz, é que, para a energia aparentemente inconsiderada, a luz adora nos desafiar. Como vimos no vídeo anterior, os cientistas debateram se é uma partícula ou uma onda, porque ela continua exibindo elementos de ambos, aparentemente incapaz de se definir. Estranhamente, se ela se comporta de uma maneira quando você observa, mas de uma maneira diferente quando você não está observando. No entanto, pelo menos sua velocidade é consistente. A luz viaja na velocidade da luz. Não importa o seu quadro de referência, essa constante permanece a mesma. Tenho más notícias para você. Acontece que a constância da velocidade da luz também pode não estar correta, e os próximos experimentos que estou prestes a mostrar comprovam isso. Em certas circunstâncias, a luz pode se mover mais lentamente do que a física prevê. E não estou falando apenas sobre a desaceleração da luz em meios mais densos como o vidro, embora essa fosse a intenção original desse vídeo. Temos uma explicação para isso. Estou dizendo que, em algumas circunstâncias, a luz parece percorrer um caminho através do tempo e do espaço que o torna mais lenta ou mais rápida que a velocidade da luz, mesmo que meios densos não estejam presentes. O mais estranho é que ela acaba no mesmo destino no tempo e no espaço que de qualquer forma. Deixe-me mostrar o que quero dizer. A luz viaja a 229.792.458 metros por segundo. De acordo com a relatividade, essa é a única velocidade a qual a luz pode viajar e, curiosamente, parece manter esse número. Independentemente do seu quadro de referência, duas pessoas poderiam estar viajando pelo espaço, uma a 1% da velocidade da luz e a outra a 50% da velocidade da luz. Mas se ambas olhassem para o mesmo feixe de fotos, verão que eles estão viajando na mesma velocidade. O tempo e a distância aparentemente preferem se distorcer-se a permitir que você veja qualquer coisa além da luz viajando na velocidade da luz. Claro que, quando os cientistas dizem isso, estão apenas se referindo à luz viajando no vácuo. Há muito tempo sabemos que, assim que você envolve a matéria, a luz fica retida e viaja mais devagar. A luz viajando no ar atinge apenas 229.705.000 metros por segundo, 87.458 metros por segundo mais lenta do que a luz no vácuo. A luz na água gira em torno de 225 milhões de metros por segundo. A luz, passando pelas tampas de vidro, atinge cerca de 200 milhões. As razões para isso são intrigantes, mas bastante bem compreendidas e certamente não quebram a física. Quando a luz viaja através da matéria, seus campos eletromagnéticos em constante movimento interagem com os elétrons dentro da matéria, que mantêm e começam a se mover, como navios balançando na água. Contudo, como os elétrons que se movem para cima e para baixo também geram um campo elétrico que, por sua vez, cria um campo magnético,
Uma segunda onda de luz é criada por essas partículas em movimento, que se sobrepõem crucialmente às ondas da luz original, embora ondulando um ritmo ligeiramente diferente para a luz original. A velocidade exata varia dependendo do material. Quando duas ondas se encontram, interferem uma na outra, às vezes interferindo construtivamente para se reforçarem mutuamente e às vezes trabalhando uma contra a outra. Assim, ao calcular o total geral de todos os picos de vales de cada onda, acaba por surgir uma nova onda, uma que viaja a uma velocidade diferente das outras duas e que é mais lenta que a velocidade da luz. Eventualmente, essa onda em propagação pode atingir a borda do material bloqueador e, se esses elétrons não interferirem mais, você fica apenas com a luz original novamente, que então fica livre para viajar ao longo do seu caminho original e sua velocidade original, como se nada tivesse acontecido. Os cientistas se divertiram muito com esse conceito ao longo dos anos. A pesquisadora Leniane Wang, de Harvard, em 1999, foi capaz de desacelerar a luz para surpreendentemente 101 km/h, enviando-o através de uma nuvem de átomos de sódio, que foi resfriada a 1 bilionésimo de grau acima do valor absoluto de zero. 2 anos depois, Hall conseguiu desacelerar a velocidade da luz para zero, antes de aquecer a nuvem e enviá-la novamente. Você pode achar esse resultado surpreendente. No entanto, coisas estranhas também aconteceram na direção oposta. Em 2000, pesquisadores do Instituto de Pesquisa de NEC em Princeton, Nova Jersey, enviaram um pulso de luz através de uma nuvem de átomos de césio, de forma alarmante. Quando cronometraram para ver a rapidez com que o pulso saía da nuvem, parecia que eles saiu antes de entrar, embora isso possa parecer interferir com a causalidade. Como você pode sair de um prédio antes de entrar nele? Afinal, infelizmente, houve uma explicação simples que o salvou de criar um demasiado paradoxo. Embora o pulso de luz viajasse mais rápido que a luz em si não o fez. Isso foi mais uma ilusão de ótica do que uma refutação da relatividade de Einstein. Vamos dar uma olhada mais de perto em um fóton de luz. Tal como Einstein nos mostrou, cada fóton representa um pequeno pacote de ondas, movendo-se para cima e para baixo. A velocidade com que as ondas dentro do pacote se propagam é conhecida como velocidade de fase, enquanto a velocidade de propagação das ondas dentro do pacote é conhecida como velocidade de grupo. A velocidade na qual o pacote como um todo está viajando é conhecida como a velocidade de grupo. Você também pode ter uma velocidade de frente de onda, que é a rapidez com que o primeiro fóton em uma onda de fótons pode viajar. Isso é um pouco pesado em sua terminologia, então vamos explicar com um exemplo. Pense em uma multidão fazendo uma onda mexicana. A onda que as pessoas estão fazendo é a velocidade da fase. Você pode ver a onda viajando no meio da multidão. Pode parecer que está viajando rapidamente, mas a multidão em si não vai a lugar algum, então a velocidade real da nossa onda é zero. Essas pessoas são a velocidade do grupo, ou possivelmente a velocidade de frente de onda. Vamos imaginar que queremos fazer a nossa multidão marchar. Eles poderiam fazer isso e continuar fazendo uma onda mexicana enquanto viajavam, mas embora o movimento das mãos possam fazer a onda ir muito mais rápido durante suas viagens, ela desapareceria sempre que chegasse à frente da multidão. A troca de informações não poderia ser mais rápida do que a velocidade de caminhada da multidão. Independentemente de quão rápidas os picos das ondas parecem estar viajando, Einstein, na relatividade, nunca afirmou que a velocidade da fase não poderia exercer a velocidade da luz. Ele apenas afirmou que a informação não poderia viajar mais rápido do que a luz, e se você está tentando entregar uma mensagem a alguém enviando uma multidão de mexicanos na direção deles, realmente não importa o quão rápido eles estão assinando. Até que chegue a primeira pessoa na multidão, nenhuma informação poderá ser entregue. Ainda assim, essa diferença entre as ondas da luz e a própria velocidade da luz se tornará interessante em nosso próximo experimento. E é aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas. Se você achou estranho os experimentos do vídeo anterior, esta é a parte em que eles realmente desafiam a física. Vamos relembrar o experimento da fenda dupla. Lá, os pesquisadores exploraram como a luz às vezes pode se comportar como uma onda e às vezes como uma partícula. Tal experimento foi abordado na parte 1 do vídeo. No entanto, em 2023, pesquisadores do Colégio Imperial descobriram uma maneira de separar as fendas deste experimento. Não no espaço, mas no tempo. A maneira como eles fizeram isso foi simples. Eles pegaram um material transparente chamado de óxido de índio-estânio, que sob condições específicas pode ser reflexivo.
Óxido de índio e estanho é o material que eles usam na maioria das telas de telefones celulares. Eles dispararam um laser contra ele e rapidamente mudaram o material de transparente para reflexivo e depois de volta. Isso deixou uma pequena janela, alguns femtosegundos, onde o laser foi refletido. Eles chamaram isso de intervalo de tempo. Eles registraram a aparência do laser depois do refletido e descobriram que sua frequência se espalhou um pouco no processo. Mas fora isso, nada muito louco aconteceu. O mais estranho foi o que aconteceu quando eles enviaram 2 pulsos de laser através desses tempos, ou fendas, em rápida sucessão. A posição do emissor, do espelho e do receptor permaneceu a mesma. A única diferença foi o tempo que os lasers passaram. Curiosamente, quando 2 lasers passaram, ocorreu um padrão de interferência. No entanto, este não era um padrão de interferência no mesmo sentido do experimento da fenda dupla, no espaço 3D regular. Este foi um padrão de interferência que afetou a frequência do laser. Certas frequências de luz dentro do laser desapareceram, exatamente em linha com a forma como a intensidade desapareceu na versão regular do experimento de fenda dupla. Para visualizar por que isso está acontecendo, vamos desenhar esse experimento em relação ao tempo. O experimento da fenda temporal pode ser desenhado de maneira semelhante ao experimento de fenda dupla, exceto que precisamos visualizar a mudança no experimento ao longo do tempo. Para fazer isso, vamos criar um gráfico 4D onde o espaço está ao longo do eixo X e o tempo está ao longo do eixo Y. Isso é bastante fácil de fazer, é apenas assim: o fóton sai do emissor pela esquerda, atinge a fenda temporal e refletido e chega no receptor. Desenhe isso em uma linha contínua apenas para simplificar as coisas mais tarde. Mas a ideia funciona tão bem de qualquer maneira. Posteriormente, um segundo é liberado do emissor. Ele reflete e chega ao receptor no momento um pouco mais tarde, representando na forma como ocorre mais acima, mais para dentro do futuro em nosso gráfico de tempo. Se a luz se comportasse normalmente, viajando na velocidade que deveria, isso seria o fim disso. Em vez disso, a luz está interferindo consigo mesma. Isso significa que ele deve estar viajando ao longo de um caminho que também o leve através de outra fenda. Como se fosse seu, essa é a única maneira pela qual a luz entraria com um padrão que vemos. É assim como no experimento da fenda dupla. Provavelmente também está acontecendo do outro lado das fendas. Quanto ao motivo pelo qual é a frequência e não a densidade que está sendo confundida aqui. Pense nas implicações de que você poderia ver se a luz realmente entrasse em um ângulo diferente assim. Os fótons vêm em pequenos pacotes de ondas, como mencionei anteriormente. Agora veja o que acontece se você mudar o ângulo em que essas ondas chegam. Essa é a aparência normal. Adicionei uma linha de tempo preta aqui e destacando toda vez que o receptor vê um pico na onda. Aqui está o que acontece quando você altera a direção de chegada da onda. De repente, os picos estão chegando com um pouco mais frequência. A frequência de uma onda ao longo do tempo está muito ligada à cor que percebemos a luz ser. A luz de baixa frequência tem uma cor mais vermelha, enquanto ao aumento da frequência muda a luz em direção ao azul. Então essa variação de cores faz sentido. O que faz menos sentido é o que está acontecendo com os caminhos que essa luz está percorrendo no tempo. Lembre-se, as linhas retas com as quais começamos representam os 229.792.458 metros por segundo que vemos viagem leve. Então, o que podemos dizer sobre os fótons que viajam por essas trajetórias? Em algumas partes da viagem, essa viagem pode ser mais devagar do que a velocidade da luz, demorando mais tempo para chegar a um destino que está à mesma distância. E, ainda assim, em outras partes da jornada, eles estão viajando mais rápido do que a casualidade deveria permitir. Da perspectiva deles, eles estão viajando para trás no tempo. Como um lembrete, esses 2 emissores à esquerda são na verdade o mesmo, apenas em diferentes pontos no tempo. O mesmo para os receptores à direita. É um resultado alucinante. No entanto, de acordo com os resultados dessa experiência realizada por uma equipe de investigação imperial do Colégio de Londres, é isso que está a acontecer. As implicações disso são surpreendentes. A luz sempre percorre o caminho que leva menos tempo. A rota que lhe permite chegar a seu destino ao longo do caminho mais próximo de 229.792.458 metros por segundo, o mais rápido já registrado aparentemente que o universo pode ir. E, no entanto, parece-me que seus esforços para localizar exatamente que caminho isso poderia envolver
A luz está a testar as águas, lançando sondas que verificam se outros caminhos e aparentemente outros caminhos através do próprio tempo podem apresentar uma solução mais viável. Esses sensores estão interferindo nos fótons que viajam ao lado deles, mas também nos fótons que viajam um pouco à frente ou atrás no tempo. Para ser claro, nunca detectamos fótons seguindo qualquer um desses outros caminhos. Fótons do futuro não são observados por nós. Nunca percebemos fótons se deslocando a velocidades inferiores à da luz, a menos que haja um superresfriamento dos gases, fornecendo uma explicação para a desaceleração. Contudo, para que padrões de interferência ocorram, é necessário até certo ponto que a luz explore rotas alternativas ao longo do tempo. Isso pode ser comparado a um raio que testa várias direções para encontrar o caminho ideal até seu destino, antes de seguir por esse caminho e se desdobrar em um estrondo gigante. Como todos os sensores desaparecendo e colapsando, ou talvez algum outro fenômeno esteja em jogo, quem pode afirmar? Por enquanto, sabemos apenas que a luz, mais uma vez, demonstrou que não está sujeita a regras que possamos entender. Mais uma vez, este pode ser um momento propício para uma pausa e reflexão. O experimento recentemente descrito sugere que nem tudo no mundo da física segue o tempo da forma como poderíamos esperar. A luz pode estar desafiando o tecido da realidade, testando diversas direções ao longo do tempo antes de encontrar a trajetória eficaz para o seu destino. Agora, é possível que a luz esteja brincando de maneira um tanto livre com o tecido da realidade. Estamos acostumados com a causalidade, a ideia de que eventos ocorrem sequencialmente, como o passado influenciando o futuro, e não o contrário. O experimento recente pode ser interpretado como uma espécie de chave inglesa nesse entendimento. Infelizmente, não é o único experimento a desafiar essa concepção. Pode a informação retroceder no tempo? Esta é uma habilidade incrivelmente útil, permitindo-nos aconselhar o nosso passado sobre escolhas alimentares ou revelar os números vencedores da loteria. No entanto, isso não ocorre, apenas os paradoxos resultantes tornam a ideia ridícula. Em nosso universo, o tempo parece fluir sempre em uma única direção, para a frente. A noção de voltar no tempo ou mesmo comunicar-se com o passado parece tão estranha que é difícil de acreditar que seja possível. Então, por que no nível quântico a informação parece desafiar essa lógica? Vimos nos vídeos anteriores que já demonstramos que o universo ao nosso redor é aparentemente sólido. Pode ser nada mais do que ondas de probabilidade. Essa luz tem algum elemento peculiar que a faz interferir com a luz em seu passado e futuro, mas isso certamente é impossível. Uma informação retrocedendo no tempo, compreendo esse sentimento. A ideia vai contra toda a intuição e, aparentemente, parece impossível. Em vídeos anteriores, mencionei que objetos precisariam de energia infinita para alcançar a velocidade próxima à da luz. Então, como algo poderia se mover tão rapidamente a ponto de reverter a direção temporal e chegar a um destino não apenas instantaneamente, mas antes mesmo de começar a jornada? Nem mesmo a luz, a entidade mais rápida que conhecemos, é capaz disso. Bem, essa regra limita a velocidade da causalidade, parece aplicar-se principalmente à escala macro do universo. Por macroescala, refiro-me a tudo significativamente maior do que um átomo. Entretanto, no nível quântico, o tempo pode estar seguindo regras diferentes, ou pelo menos a velocidade da casualidade parece impor algumas advertências significativas. Para ilustrar essa ideia, precisamos examinar o trabalho de um homem chamado John Stuart Mill, o emaranhamento quântico de partículas. Peço desculpas antecipadas pelo impacto que isso terá em sua compreensão da casualidade. Mas afinal, o que são partículas emaranhadas quanticamente? Na física quântica, é possível colidir duas partículas de maneira que as vincule, de modo que, ao medir uma partícula, você aprenda coisas sobre a outra. Por exemplo, se você sabe que as partículas originalmente tinham um momento total de zero e mede o momento de uma das novas partículas quânticas emaranhada, você determina que o momento da outra partícula será exatamente o oposto, garantindo que o total permaneça zero. Em essência, ao medir uma partícula, você pode aprender sobre a outra. Esse princípio também se aplica a outras propriedades das partículas, como posição, polarização e spin. Superficialmente, isso não parece muito estranho. É semelhante a encontrar um amigo, discutir nossos planos para a noite, concordar em sair e decidir que eu pagarei a conta. Não importa o quão longe vamos na noite, ou se nos separamos em algum momento. Eu sei que pagarei e meu amigo sabe que não. Era assim que Einstein pensava que funcionava.
No entanto, descobriu-se que Einstein estava equivocado. Na verdade, eu e meu amigo não discutimos antecipadamente quem pagaria e, estranhamente, ainda concordamos 100% das vezes. Não importa a distância entre nós. Essas peculiaridades e características do emaranhamento quântico e da física quântica em geral. Costumamos imaginar que as partículas têm propriedades fixas, mas nossos experimentos recentes revelam que as partículas só adquirem propriedades quando essas propriedades são detectadas. É semelhante ao experimento da fenda dupla, mas dessa vez focando na posição do fóton. Parece que as partículas são um tanto ambíguas em relação às propriedades, confiando mais em probabilidades definidas por uma equação de onda quântica. Essa abordagem não faz sentido intuitivamente. Olhar para algo não deveria ser o que confere a propriedade a esse algo, certo? Bem, como poderíamos ter certeza se uma árvore cai na floresta, faz barulho? De acordo com a física quântica, não necessariamente. Vamos agora discutir o experimento de Bell. A matemática envolvida nisso é complexa, mas peço que tenha paciência, pois vale a pena. Essa experiência foi crucial para a compreensão moderna da física quântica e preencher suas lacunas rendeu Alan Aspect, John F. Clauser e Antonio Ziliec o Prêmio Nobel de Física de 2002. O experimento foi inicialmente concebido por John Stuart Bell, que buscava determinar se as partículas realmente possuíam propriedades secretas que carregavam consigo, conhecidas como variedades ocultas, ou se estavam de fato inventando algo no momento. Ele observou um fato matemático intrigante sobre os spins das partículas. Antes de prosseguirmos, é importante mencionar que o spin quântico não é equivalente ao spin convencional. De forma enganosa, o spin quântico realmente determina se uma partícula é influenciada, empurrada ou puxada por um campo magnético. O nome não é crucial, mas é relevante notar que essas partículas não estão realmente girando e, portanto, podem ter diferentes valores de spin em praticamente qualquer direção. Agora, considere duas partículas quânticas emaranhadas e organizadas de modo que a soma de seus spins totalize zero entre elas. Isso significa que se uma partícula for atraída por um campo magnético, a outra será repelida por uma quantidade equivalente ao longo dessa direção, com ressalva de que isso não diz nada sobre seu giro em outras direções. Uma característica do spin quântico é que, se medirmos o spin de uma partícula emaranhada em uma determinada direção, digamos C para o alto e E para o baixo, ela terá 50% de chance de girar para cima e uma chance igual de 50% de girar para baixo. No entanto, após medir outra partícula emaranhada, ela terá 100% de chance de girar na direção oposta à primeira partícula. Com base apenas nesse fato, não podemos determinar se as duas partículas já conheciam seus spins ou se estavam, de alguma forma, decidindo no momento e comunicando entre si agora que a pergunta foi feita. Bell percebeu algo perspicaz ao formular uma pergunta inteligente. Se medirmos duas partículas emaranhadas quânticas em duas direções aleatórias, qual é a probabilidade de que seus spins em direções diferentes coincidam? Vamos definir que sempre que uma partícula gira em direção a um detector, seu spin é para cima, e sempre que está girando longe de um detector, seu spin é para baixo. Qual é a probabilidade de ambas as partículas girarem para cima ou para baixo quando testadas, e qual é a probabilidade de elas apresentarem resultado contrastante? Vamos formalizar isso com um pequeno experimento. Aqui temos duas partículas emaranhadas, com três detectores lendo seus spins em diferentes direções. Se a partícula A e a partícula B foram lidas pelo detector superior, então um de seus spins estará para cima e o outro estará para baixo. Elas estão emaranhadas e isso foi o que observamos anteriormente. No entanto, se a partícula A foi medida usando o detector superior, enquanto a partícula B for medida por um dos outros dois, essas duas direções de rotação não são opostas, proporcionando à partícula B maior flexibilidade na direção que seguirá. De acordo com a física quântica, as partículas criam seus atributos localmente, então, uma vez que tenha medido o spin das partículas A usando o detector superior, há uma possibilidade de 50-50 de que os spins de outras partículas à medida com outros detectores coincidam ou contraste. No entanto, isso não era o que a física clássica previa. Permita-me ilustrar o que quero dizer. A física clássica afirma que cada partícula carrega consigo as informações secretas que definem sua natureza de girar em qualquer direção. Assim, para as três direções testadas, cada partícula teria um valor pré-definido. Esses valores não seriam inventados no momento da medição. Hipoteticamente,
Suponhamos que a informação oculta de nossas partículas indique para cima, para cima, para baixo. Para a partícula A e para baixo, para cima, para a partícula B, pois B deve ser oposta a A em cada uma das direções 1, 2 e 3. Vamos escolher um detector aleatório para o A. Optamos pelo detector 1. O detector 1 indica que a partícula A está girando para cima. Agora, selecionamos aleatoriamente um detector para a partícula B. Escolhemos o detector 1 também. Esse detector nos fornece uma leitura para baixo. Podemos mapear todos os resultados possíveis desse processo de seleção aleatória em um gráfico. Existem 9 resultados possíveis se medirmos apenas 2 detectores em um determinado momento. 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 e assim por diante. 2, 3, 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Para cada uma dessas seleções possíveis, atribuímos resultados de variáveis ocultas que já conhecemos, porque os definimos hipoteticamente anteriormente. Vamos preenchê-los agora. Claro, se testarmos partículas usando o mesmo detector em ambas, obteremos um resultado contrastante porque estão emaranhadas, mas não estamos interessados nesses resultados. Tanto a física clássica quanto a física quântica concordam com isso. Então vamos removê-los. Quais as chances de 2 detectores diferentes para as partículas A e B apresentem o mesmo resultado? E quais são as chances de serem diferentes? Lembre-se, a física quântica espera que fosse 50-50, já que as partículas calculam seus valores localmente e, portanto, é perfeitamente aleatório qual escolherão, pois não estão vinculadas pela regra dos opostos. No entanto, nessa tabela, a física clássica afirma que os resultados contrastantes ocorrem apenas 1/3 do tempo. Nas outras vezes, ambas estão para cima ou ambas estão para baixo. Se repetirmos esse experimento muitas vezes, atribuindo diferentes direções a cada vez e ignorando as exceções, por exemplo, onde os spins das partículas são todos para cima ou para baixo, ao analisar os números, a conclusão importante é que, de acordo com essa matemática, a física clássica prevê uma correspondência de 55% das vezes, enquanto a física quântica continua prevendo simplesmente 50%, deixando a elegante teoria clássica em desvantagem. Essa diferença percentual foi crucial. Ao emaranhar partículas quânticas e realizar esse teste repetidamente, foi possível observar qual porcentagem estava correta. Descobriu-se que a física quântica foi a vencedora. Ao que parece, as partículas estavam simplesmente gerando seus resultados de rotação localmente. Isso não apenas desafia nossa percepção da própria realidade, mas também significa que, no momento em que uma partícula decidiu seu resultado de spin, seu parceiro quântico emaranhado soube instantaneamente que essa decisão ocorreu. Poderíamos testar ambas as partículas simultaneamente, não importando a distância, e obter o mesmo resultado. De alguma forma, a informação viajou de uma partícula para outra em um tempo muito mais rápido que a luz. Já havia algo estranho acontecendo aqui. Esse resultado contradisse as previsões de Einstein e mostrou que algumas informações parecem se mover mais rápido que a luz. No entanto, podemos ir além e considerar as informações que retrocedem no tempo. Existe outro experimento, nosso último experimento, conhecido como teste de escolha atrasado. Seu principal objetivo era explorar a natureza fundamental da luz, seja ela uma onda ou uma partícula, e descobrir quando decidia ser uma ou outra. Ao contrário do experimento da fenda dupla, esse teste focou mais na última parte, ao tentar identificar o momento em que uma forma de onda se transformou em algo discreto. Na existência da fenda dupla, a luz parecia escolher um caminho diferente pelo espaço dependendo se era observada ou não. Em 2006, vários cientistas levantaram uma questão intrigante. O que aconteceria se você tentasse observar a luz depois que ela já tivesse escolhido o caminho? Considere o experimento. Um único fóton é enviado para o divisor de feixe, com uma chance de 50% de continuar seu caminho ao longo do caminho 1, ou ser refletido ao longo do caminho 2. Uma vez em qualquer caminho, o fóton é refletido nos espelhos com ambos os caminhos convergindo aqui, onde outro divisor de feixe é inserido novamente. O fóton tem uma chance de 50-50 de ir em qualquer direção, com igual probabilidade de atingir um dos dois detectores. Se a luz fosse apenas uma partícula, enviar um único fóton para esse experimento daria a você uma chance igual de chegar a um detector ou outro. Você não seria capaz de dizer de qual lado foi, pois os dois divisores de feixe tornam impossível determinar isso, mas você poderia ver onde ele chegou. No entanto, isso não acontece.
Quando o segundo divisor de feixe está presente, a luz produz um padrão de interferência, indicando que o único fóton seguiu ambos os caminhos, acabando por interferir consigo mesmo antes de atingir ambos os detectores. Isso parece ser uma forte evidência de que a luz é uma onda, certamente se comportando como tal aqui. Mas o que acontece se você remover o segundo divisor de feixe? De repente, você sabe por qual caminho a luz percorreu. Se a luz chega ao detector superior, deve ter vindo pelo caminho 1. Se chega ao detector lateral, deve ter vindo pelo caminho 2. É algo nesse conhecimento que perturba a luz. Ela para de seguir os dois caminhos e, de repente, cada fóton chega apenas a um detector. Aqui está a questão. O que acontece se você inserir o divisor de feixe após o fóton já ter iniciado uma das ambas as rotas? É por isso que o teste é chamado de escolha atrasada. Se você atrasar a escolha de como exatamente pretende detectar o fóton, seja sabendo qual caminho ele percorreu ou tornando isso ambíguo para você, o que acontece com a luz? O que acontece é algo muito estranho. Quando esse experimento foi realizado várias vezes, com o divisor de feixe sendo inserido aleatoriamente ou não, mas sempre inserido após a entrada do fóton em um dos ambos os caminhos, os resultados foram inequívocos. Se o divisor de feixe estivesse presente, o fóton subitamente e aparentemente retroativamente parava de escolher um caminho. Se o divisor de feixe fosse removido, o fóton aparentemente sabia que seria detectado mais tarde e escolheu um caminho específico para se ajustar. De alguma forma, o divisor de feixe adicionado ou removido no futuro mudou o que o fóton fez no passado. Então, o que está acontecendo aqui? É realmente verdade que as partículas de alguma forma veem o futuro? O experimento fez com que as informações fossem enviadas de volta ao passado? Ou há algum outro princípio em jogo aqui que explica tudo isso, que é responsável pela transmissão instantânea de informação entre partículas quânticas e permite que seja perfeitamente razoável que a luz possa percorrer o caminho ou ambos ao mesmo tempo? Pessoalmente, estou inclinado a pensar que isso é mais provável. Claramente, não entendemos o que está acontecendo aqui, mas deve ser admitido. Se não entendemos o que está acontecendo, não há nada que diga que a casualidade não está sendo ignorada. De alguma forma, talvez no nível quântico, o tempo seja realmente mais fluido do que aqui, no universo maior. Talvez o espaço e o tempo simplesmente não se apliquem lá embaixo, e talvez um dia alguém consiga apresentar uma teoria que permita que todos esses fenômenos estranhos finalmente façam sentido. Até lá, teremos que continuar fazendo a mesma pergunta. A informação pode viajar para trás no tempo? Até então, teremos todos que concordar em uma coisa: a física quântica é estranha. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar os sininhos para receber as notificações, deixar seu like se curtiu e, é claro, comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.